Você quer entender como é que o Rotten Tomatoes funciona? Fica aí, o Bruno vai te explicar. Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos Bons Companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperato. Eu sou o Bruno Assis. E a gente tá aqui para falar sobre... Esquadrão Suicida. Sim! O terceiro filme do universo DC expandido cinematográfico. Gente, quanta coisa. Quanta o universo coisa. DC expandido cinematográfico. Exato. O famoso EDC, o X4D. Exato, ao quadrado, porque... linhas paralelas, sei lá. Mas enfim, aqui, né, o terceiro, né, dando continuidade aí, até na linha do tempo, na timeline. Filme que segue cronologicamente após o Batman vs Superman. Sim. Filme dirigido por David Ayer, mas eu vou fazer um lembrete aqui. Aqui é um vídeo dos Bons Companheiros. Se você ainda não conhece a gente costuma falar muito nos vídeos, são análises longas. Você já deve ter visto tomar um susto aqui. Quê? 50 minutos, 1h30? Sei lá quanto tempo vai ter o Eu acho que vídeo. vai ficar longo. Eu acho que vai ficar muito longo. Mas... Pra acompanhar esse vídeo, você já deve ter assistido o filme. Se você ainda não assistiu, a gente recomenda o canal do Sr. Art, que não é só o nosso editor do Bilheteirama, né? Mas ele também apresenta os vídeos do Bilheteirama com críticas concisas, com críticas sem spoilers, que é, né, o oposto do que a gente faz aqui. Sim. Lembrando que o Sr. Art é um cara bacana, ele é o pudinzinho do ABC. o pudinzinho. Pudinzinho. Então vai lá e se depois você assistir o filme, volta que vale a pena. E o Sr. Art, outra coisa, eu gosto quando o Sr. Art aparece nas nossas paradas, quando ele tá editando, assim, fica uma meta edição. Eu acho o senhor vai fazer isso, aí mostra ele na edição. Depois acho que depois do pudinzinho, acho que o Sr. Art vai ter que pôr alguma coisa. Se vocês soubessem o trabalho que deu pra botar aquela maquiagem... Não. E também o último lembrete desse começo que a gente sempre faz, já que a gente fala muito, se você não tem tempo pra assistir Os Bons Companheiros, você pode ouvir Os Bons Companheiros como podcast, que tudo que a gente faz em vídeo vira áudio pra você baixar e ouvir no seu smartphone, com qualquer aplicativo, onde quer que seja. Ou a gente também posta coisas agora no Instagram, então segue a gente lá. Pode seguir. Os Bons Companheiros. Exato. Agora, e cobra. Se falta coisa, cita em posts alheios. Cita Fernando Imperato. Opa. Porque a gente vai fazer Snap Instagrams agora. Snapgrams ou Instachats também. Beleza, Esquadrão Suicida ele é dirigido e escrito, acho que aí tá uma grande diferença, Sim. por David Ayer. Que é conhecido quem é por David o quê? Ayer? Quem é David Ayer? Olha, você pode conhecer ele por roteiro do Dia de Treinamento, mas foi dirigido pelo Antoine Fuqua. Sim. Então não é tanto um filme autoral dele, mas é um filme que fez muito sucesso desse cara. Foi o Coração de Ferro, que é o Fury, com Brad Pitt. Brad Pitt. É aquele filme de tanque do Brad Pitt. É o filme do com tanque. o Shia LaBeouf. Do It. Nesse filme foi um do it, né? Muita gente enaltece muito o trabalho do David Ayer nesse filme da brodagem dos personagens ali. Mas ele também tem outros filmes que eu consigo ver um pouco do histórico dele. Ele é um cara que ele foi da Marinha e ele é um cara que teve um passado aí nas ruas de Los Angeles. Ele era mendigo, ele morou nas ruas? Não, mas acho que ele já foi meio gangsta, não sei, eu tô Ele supondo. era meio yo. Tô supondo pelos Certo. filmes que ele fez, Da tem rua. muito dessa temática de coisas da rua. Das ruas. Das ruas de Los Angeles. Então você tem o End of Watch, que tem o Jake Gyllenhaal e o mano que conta histórias como ninguém no Homem de Formiga. Oh, we can handle it. We're professionals. Então nesses filmes você sempre vai ter elementos, não só dessa brodagem, né, entre o grupo dos personagens nesses filmes, mas também você tem os elementos de esquadrão. Eu vejo muito nisso. Até num filme que eu achei horrível, que é uma das voltas do Schwarzenegger, que é o Sabotage. Sabotagem. Que também é um rapper. Também, né? O também. Mano Sabota, que infelizmente descansa em paz. Mano sabota. Então você pega todo esse background desses filmes, poucos filmes, aí você fala, pô, vou confiar um grande filme. Eu particularmente não esperava que Esquadrão fosse Suicida, o filme, até pelos personagens serem obscuros, tirando Arlequina e Coringa, Ok. que fosse ser um filme com o hype que foi criado. Tá certo. Então a gente vai ter a história praticamente de origem, né, de como esse esquadrão vai ser montado e quem que eles vão combater. No final eles vão criar próprio vilão que eles seriam criados para combater, eles vão combater. Sim. E a gente vai ter o Coringa ali por trás, querendo buscar sua amada nesse louco amor. Querendo O buscar louco, um pouco mais de tempo de tela. Falando em louco amor, Rod, explica. Não, vou explicar. Tem uma... Que é Mad Love. O Mad Love é óbvio que foi... óbvio não, porque a Arlequina ela foi criada no desenho animado, mas tem um episódio chamado Louco Amor, que conta a origem da Arlequina. Que ela era a doutora Harley Quinzel. E
no desenho também virou um gibi, por isso que eu tô segurando o gibi, né? Os caras que fizeram o desenho animado, eles fizeram essa adaptação em quadrinhos. Então é desenhado pelo Bruce Timm, que era o produtor do editor da arte, baseado na arte dele, e o roteirista Paul Dini, que é um cara que eu recomendo tudo que ele escreveu do Batman em quadrinhos mesmo, vale a pena, e eu tô falando muito menos. Não, é o Pudim. Só pra resumir essa origem da Arlequina, que ela veio do desenho animado e depois passou pro gibi, e aí depois ela cresceu e mudaram muito a origem dela dessa roupa clássica, que a gente teve um fanservice. Roupa de bufão, né? Da Exato, corte. de Arlequim. Mas tem uma cena no filme que muita gente reclamou como machista, porque ela é uma personagem muito submissa ao Coringa, ela tá num relacionamento abusivo, onde o Coringa ele não ama ela, é ela que ama ele, por motivos obviamente questionáveis, psicologicamente falando, né? Por que ela se submete a tantos desprazeres? E tem uma cena que todo mundo reclama que, de novo spoiler, a gente já falou no começo do vídeo, que ela tá... Qual seria o sonho dela, né? Ela ser uma dona de casa pro Coringa, né? Ela fala, pô, isso é muito machista hoje, nos dias de hoje. Mas, cara, é canon. Tá no gibi e eu mostro aqui, cara. Então o filme que ele vai pegar esses personagens obscuros nessa trama que até então poderia ser simples, mas eu particularmente gostei muito do filme porque eu considerei o filme simples. Já temos um spoiler aqui do episódio. O Rod gostou muito do filme. Gostei muito do filme, mas e a gente vai ficar brigando aqui o tempo todo. Assim, o meu gostar muito, na verdade, acho que é você mais objetivo, mais claro. Eu não desgostei tanto. Eu não acho que ele é um filme perfeito. Eu saí mais satisfeito, não tão em conflitos, do que eu saí do Batman vs Superman versão do cinema. A gente vai comentar um pouco... Muita gente pediu um vídeo só sobre a versão estendida, eu acho bom a gente falar... Eu dou um pouco o meu pitaco do que eu achei depois. E a gente vai cobrir aqui meio que o porquê, os pontos fracos, os pontos fortes do filme, que eu acho sempre legal, né? Com certeza, ter com certeza. Então, uma discussão saudável. Eu não gostei, eu desgostei menos, então eu saí mais resolvido do que conflitante quando eu saí do Batman vs Superman da versão do cinema. Nesse eu saí mais resolvido, eu achei, pô, é uma história que... valeu o meu ingresso. Legal. É isso que eu me diverti. Eu me diverti, apesar das falhas, ou... você pode considerar, não quero ficar só chutando, sabe, um cachorro morto, sabe? Não adianta nada ficar falando mal. O que eu gostei pra mim, eu vou trazer aqui. Mas claro, a gente também tem que trazer o nosso olhar crítico e analisar cinematograficamente se a gente já tem tanta referência de filmes. Filmes bons de super-herói já foram feitos. E esse filme tinha muito potencial pra ser bem melhor. Acho que isso que muita gente talvez esteja reclamando. E até principalmente um personagem que você gosta muito, que é o Coringa. Do jeito que você saiu insatisfeito. E eu saí, ok, pra mim ele não é a estrela do filme. Então, o pouco que ele apareceu, pra mim foi suficiente. Apesar de que eu tava com medo, que isso a gente também vai falar de outras teorias, que esse Coringa poderia ser, a origem das tatuagens que não foram explicadas. E eu gosto disso em alguns vilões, quando ele não tem origem explicada, ele é só uma força da natureza pra... incomodar o herói. Nesse filme o Coringa não é vilão e nem é herói. Não, ele só aparece. Ele aparece, ele é um cara apaixonado. E a gente vai explicar essas diferenças também de roteiro, que essa é a versão que a gente tá vendo. Ele é um Coringa mais bonzinho do que ele poderia ter sido mais originalmente, comparado à história em quadrinho desse relacionamento, que ele era abusivo. O filme, originalmente, ele traria esse Coringa. Um Coringa mais tapa na cara da mulher. Tapa na cara da mulher, abusar da mulher. E que é o que eu falo, o Coringa, ele não ama a Arlequina, ele ama o Batman. Que a gente fala o seguinte... Como ele ama, ele odeia o Batman. Pensa assim, o oposto de amor não é o ódio. O oposto de amor é a indiferença. Várias lições de vida aqui, você já vai... Exato. Então você vê o seguinte, o ódio ele faz parte do amor. Então, esse relacionamento que o Coringa tem, ele é só com o Batman. Quem sente algo ali nesse relacionamento é a Arlequina, que se sujeita a todos os abusos pra estar ao lado do seu pudinzinho. E até uma forma de mostrar que, assim, esse é um relacionamento que... eu acho tão interessante você abordar que talvez se tivessem deixado o David Ayer fazer a coisa do jeito dele, certo. Porque ele é um cara que gosta de tocar na ferida, ele, pra você ter uma ideia, os métodos, né, que ele usa pro ator chegar na emoção, ele pega muito traumas da infância, coisas do passado. E levanta eles bem na hora de gravar, isso, né? Até o Rod falou que a entrevista que eles deram, né? Que o Will Smith... O Will Smith, né, tem na cena do filme, o Rick Flag, ele entrega as cartas da filha que estavam escondidas pro Will Smith. Na cena, exatamente, e na cena o David já chegou pro Will Smith e falou, né? Olha, o cara tá colocando aqui, é um feto. Ação. Imagina, é um feto, né, de um bebê, você colocar pro ator... Olha, eu vi o filme 2 vezes e eu te garanto que a cara que o Smith faz é realmente de cartas na mesa e não de posso te adiantar que eu acho que mas você não sabe como o Smith é louco, porque... Aqui tá, isso que é interessante, até porque o David Ayer faz um jeito que o ator nem precisa ser tão um ator assim, ele só faz a cara que ele tem que fazer porque ele teve um mindfuck na hora. Eu vi os atores até falando isso, a gente não precisou atuar, porque o David Ayer chegava e falava as coisas que a gente sentia a emoção daquilo que ele tava falando e era aquilo que ele queria pro personagem. Certo. Não, e ele falou isso, e todo mundo, na hora que perguntavam isso, eu vi essa entrevista também, o pessoal falava
assim, não, eu não posso falar que ele falou, tipo... por exemplo, tem uma cena que a Cara Delevingne, a doutora June Moon, ela, que é lunática, né? Olha aí. Ele falou assim, olha, é o seguinte, você acordou de um blackout, você saiu, bebeu, acordou na cama e você acabou de molestar uma criança de 3 anos. Action! Ela, caralho. E ela tinha que fazer a cena. Isso é interessante. E aí eu acho que, por esse lado, se tivessem deixado o David Ayer, a gente vai discutir qual que foi todo o esquema de por que ele começou a fazer o filme de um jeito, e aí depois as coisas meio que mudaram e tal. Vamos entrar nisso, né? Porque assim, eu acho que é foda quando você pega um diretor que tem uma visão, um cara que é autoral, ele escreve e dirige, que não é algo que todo diretor de Hollywood faz. Sim. Ele tem 2 filmes que ele coloca muito a cara dele ali, e alguns outros que ele fez roteiro. Os últimos filmes dele, ele roteirizou e dirigiu. Sim, né? E aí você coloca... Tem controle, o maior exemplo que eu dou até, eu recomendo, Conacine, eu fiz uma palestra do Stallone. Exato. Que o controle criativo é muito maior quando você é o roteirista e você é o diretor. Melhor ainda quando você é o ator. Porque aí você consegue, Stallone... você consegue... Deve cansar, né? Você ficar vendo, mas deve cansar, mas total, né? Exatamente, porque a questão é isso aí que você falou, é da ideia. Mas só pra fazer um adendo, o que diferencia o universo DC, que eles tentaram nessa coisa de correr atrás, de fazer filmes dos heróis deles. Por exemplo, a Marvel foi muito bem sucedida nisso, mas teve um planejamento e um risco muito grande que se pagou. Certo. E aí a DC, ela tem assim, ela pensa, pô, eu tenho grandes heróis, e eu posso usar, eu não tenho mais que arriscar, é só mandar fazer. Então, deu tanto certo a visão do Batman do Nolan, então eles tentaram, vamos deixar os diretores empregar suas visões. Entendi. E eles, o Homem de Aço foi mais ou menos isso, o Homem de Aço é o Superman do Zack Snyder. Só que ainda naquela mentalidade de pé no chão, que é o que eles estão tentando realista, né? basear o universo DC, porque até então o Christopher Nolan foi produtor do Homem de Aço. Você não acha que a DC tenta demais centralizar isso tudo na mão dela? Porque, por exemplo, se você vê na Marvel, o Homem de Ferro 2, aliás, o Homem de Ferro 1, ele tem muito a cara do diretor, do Jon Favreau. E ele tá também no filme, a gente fala de atuação e tal, ele é um cara engraçado e tudo mais. Você acha que você vê os Vingadores, o Vingadores é o Joss Whedon. Ele colocou as coisas do jeito que ele queria ali, no 2 já começou a dar uma escorregada. A Marvel, ela tem um plano, ela chega pro cara e fala, olha, o filme tem que começar aqui e tem que terminar aqui. Uhum. Entendeu? Esses personagens têm que sair desse filme assim. Certo. Então, cara, ele já tem a premissa do que brincar. Na DC, na Warner, ela não dá essa premissa. A gente tem um plano. Isso não fica evidente em nenhum lugar. Porque eles têm um plano de fazer um universo, por exemplo, acho que Vingadores, ou sei lá, a gente tá ouvindo do Thanos, que 10 anos? Sim. E esse porra não sai da bosta. Exatamente, olha o hype. Pois é. Mas sei que tá, com todo esse planejamento, eu acho que ele tem muito mais chance de entregar do que se ferrar. Pode ser. Mas eu acho que eu sou otimista, o copo tá na metade. Eu acho que nos dois casos, cara, eu acho que é acima de uma questão de visão de diretor ou de planejamento, assim. Porque ambos tentam fazer a mesma coisa, que é manter o controle sobre as suas obras, né? Certo. Então a Marvel faz lá um planejamento gigante, a Warner, ela quer colocar a visão do estúdio em cima da visão do diretor e tal. Mas a Warner não fica claro isso, por exemplo. A gente viu isso por exemplo. Não, mas só o fato, por exemplo, de ter lançado um Batman vs Superman no cinema e logo depois de ter lançado uma versão estendida, que seria a versão do diretor, já mostra que o estúdio não quis que a visão do diretor íntegra fosse pro cinema. Mas eu acho que aí a questão é comercial, porque eu acho que o safado na história foi o Zack Snyder. Porque ele falou o seguinte, ele já tinha um corte de 3 horas, e o estúdio falou, a gente quer um corte de 2 horas e meia. Certo. É questão de tempo. Então, mano, arruma essa porra pra funcionar em 2 horas e meia. Uhum. Foi isso que o estúdio pediu pra ele. Entendi. E ele deixou passar quieto. Falou, porque ele falou o seguinte, ele falou, eu vou fazer esse corte de 2 horas e meia porque o estúdio me garantiu que a minha versão de 3 horas vai sair. Uhum. Por isso, entendeu? Por isso que eu falo que é a culpa do Snyder. E aí você pega, por exemplo, do Lanterna Verde. Você tinha tudo pra dar certo no filme. Você tinha o melhor diretor que reinventou 2 vezes o James Bond. Uhum. Você tinha um ator que era super pop, que é o Ryan Reynolds, que, o Deadpool atual, né, não do X-Men Origins Wolverine. Sim. Que na época até ele tem carisma, é um ator que funciona. Então você tinha tudo pra dar certo e é um filme que deu errado, porque de novo, tava na mão do diretor. Não tinha roteiro, quando o Ryan Reynolds fechou o contrato na época do Lanterna Verde, não tinha roteiro pra um filme. Então, ou seja, isso demonstra não ter planejamento. Acho que fica aí a lição, né? Se você for um ator de Hollywood, não fecha sem roteiro. Mas por outro lado, você pega... Esquadrão Suicida não tinha roteiro quando eles fecharam. Então, exato, o Will Smith também. Mas por outro lado, você pega, por exemplo, o Homem-Formiga,
que tá dentro de todo o esquema de planejamento e tal. E o Edgar Wright jogou fora o filme no meio e falou, não vou mais dirigir, porque o estúdio não quer deixar eu colocar a minha visão. Então você vê que o filme ele tem pitadas ali do Edgar Wright, mas que no fim é outra coisa. Sim. Então assim, eu acho que no fim das contas, cara... Essa visão fica... Eu acho que você pode até ter essa visão, planejar tudo, não sei o quê. Se o filme não tiver qualidade, fechado em si, concordo. eu acho que não adianta. Mas eu digo nada. isso mais pra você entender um pouco como funcionam as duas. Porque eu acho assim, limitar demais você falar que os filmes da DC, eles vão querer parecer mais com a Marvel. Sendo que só a Marvel, por exemplo, pode fazer filme de ter humor ou ter comédia. Não, isso não tem nada o que a ver, eu não gosto disso no universo DC, que funcionou com o Batman, porque o Batman é um personagem urbano e realista, o mais realista que se pode colocar uma suspensão de descrença, que foi com a trilogia do Nolan, Christopher Nolan, e como ele foi o produtor, né, eles quiseram dar mais poder pro Nolan ser o cabeça do universo DC no cinema, né, como um todo. Que eu acho que também ele não deve ter tanto assim a ver com todo, não, né, com toda a filosofia exato, nova, porque ele, não tem nada, não tem a cara dele. Não tem a cara dele, não tinha vontade dele, entendeu? Ele tinha uma vontade de contar uma história do Batman, e ele contou essa história. E acabou, e senão ele pode ficar preso nisso pra sempre. Exato, eu acho que quer. até foi mais comercial terem colocado ele como produtor. Sim. Então, no Esquadrão Suicida, você colocar agora o planejamento que eu falo, deixa na mão do diretor. Eu acho que não teve muito controle do estúdio, porque o estúdio não esperava que o Batman vs Superman fosse ter esse problema de crítica e de público. Porque, pensa o seguinte, se você pegar tanto o Esquadrão Suicida, a gente tá gravando aqui uma semana depois do Esquadrão Suicida do fim de semana de estreia, que foi um puta sucesso. Mas estava projetado o Esquadrão Suicida de estreia em doméstico. Sucesso de bilheteria. 140 milhões, acho que fez 130, mas está crescendo a bilheteria. Pega do Batman. A bilheteria inicial foi um absurdo, só que caiu. Ou seja, interesse as pessoas têm. Sim. Isso, então eles têm que ficar atentos nisso. O problema é que não está mantendo a bilheteria, é a qualidade. Pensando num ponto a de visão vista artística desse diretor. Então por isso que eu falo, não sei quem me perguntou uma vez, falou, pô, a Warner da liberdade artística pro diretor e por que picotou o Batman vs Superman? De novo, eu falei aqui, já expliquei. A culpa, eu dou todo esse crédito ao Zack Snyder. Foi ele que entendeu que ele tinha que entregar um filme de 2 horas e meia. Certo. E a Warner que, né, se garantindo das 3 horas. Só que isso mudou tudo. O resultado do Batman vs Superman mudou todo o esquema de planejamento DC Comics. Não tinha tipo um Kevin Feige que é o cara que focado, a função dele na Marvel, nos estúdios Marvel, é que essa história ampla funcione. Então por isso que eu falo que o personagem vai começar acho que falta uma figura dessa na DC. Faltava. E aí você tem o Jeff Jones, que atualmente ele virou presidente da DC Entertainment, que ele é um cara que agora vai cuidar só dos filmes, ele é um cara que mais conhece quadrinhos da DC, ele é um cara que cresceu muito dentro da editora como roteirista, e ele virou um cara de diretor criativo. Ele é um cara que tem uma bagagem de cinema, ele foi assistente do Richard Donner. Richard Donner que dirigiu o primeiro Superman. Sim. E o Jeff Jones ele não é um cara velho, é um cara novo, assim, relativamente, tem uns 40 anos, né, ou menos até. É da nossa... é contemporânea a gente. Zack Snyder tem essa cara de moleque já tem uns quase 50. Quase 50. É. Mas eu digo do Jeff Jones porque ele foi chamado agora pra trazer um pouco do otimismo que os quadrinhos DC sempre tiveram. Certo. Porque você fala, qual a diferença dos quadrinhos DC e Marvel? Eles têm uma linguagem diferente. Até a Marvel é mais realista, porque ela é muito mais baseada em ciência. De justificar a origem dos heróis. Até as cidades são cidades reais. Exatamente. E não cidades E a DC fictícias, tem um né? aspecto de colocar os seus heróis como deuses, né? E deuses são imagens que a gente nunca vai chegar, mas a gente sempre almeja. Né? É um personagem aspiracional. Exato. Você que é um leitor da DC assíduo, você enxerga a mesma, assim, esse otimismo nos filmes? Não. Ou não? No Homem de Aço eu enxergava porque o Homem de Aço, resumindo o que eu acho dele, eu gosto dele por desconstruir o personagem do Homem de Aço, de ser uma figura tão distante da gente, de ser um cara tão perfeito e justificar até o título, mostrar mais o homem que é falho, um lado humano no Superman que a gente nunca Homem viu. de Aço. Homem de Aço, pra depois numa continuação mostrar ele sendo Superman, sendo aquele escoteiro, ou seja, justificar tudo aquilo. De novo, eu tenho um vídeo de 1 hora e pouco da gente falando disso, Sim, então vale a pena você conferir. E o Batman vs Superman, eu achei um ótimo filme, a versão estendida ela é muito boa, como um filme até se você quer uma nota que todo mundo pede, a gente nunca dá, nota exata, de 0 a 5 eu dou 4 pro Batman vs Superman edição estendida. Juntando até, é legal você ver os personagens juntos,
mas não era o jeito que eu gostaria de ter visto a primeira vez, o primeiro encontro do Batman vs Superman no cinema, porque não tem otimismo. Eu brinco, Certo. o Batman eu acho ele um escroto no filme. Eu gostei de ver o trailer do Liga da Justiça, Certo. porque ele leva uma salva do... O Bruce Wayne leva uma salva do Aquaman. Quem Aham. diria Eu achei que da hora, o fiquei Rod tão ficaria feliz. feliz. Exatamente. E ao ver o Batman levar uma surra. Né, tipo, levou um safanão na parede, assim, do... É, Falei, do da Aquaman. hora, se fode aí, Bruce Wayne. Você fez o que você fez com o Batman, com o Superman, agora toma Foi o Aquaman. escroto, foi Porque o escroto. Aquaman eu gostei dele da escalação. Então, nesse otimismo eu sinto que faltou. E nos quadrinhos, o Jeff Jones ele fez um renascimento agora nos quadrinhos, não um reinício, mas trazer de novo o sentido de esperança, o sentido de otimismo, de legado, que, até que é uma coisa mais dos quadrinhos, Certo. que é uma coisa que a gente vê nos filmes da Marvel agora, que pra você aproveitar a Guerra Civil, você tem que ter visto todos os filmes pra entender o relacionamento do Capitão América, que isso é de gibi. Sim. Você tem que levar vários anos de gibi pra você entender o relacionamento do personagem. Sim. Que isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim. O lado bom é isso, esses personagens eles ficam tanto tempo, você entra nessa história, ela fica tão grande, né? Mas ao mesmo tempo que É ela... a profundidade já dos personagens. que Exato, foi mas ao mesmo tempo desenvolvida ela ao longo pode dos anos, criar uma barreira de entrada. Sim, pro, você pra vai ler, novos- você não vai Quem nunca pegar leu. aquela relação entre os personagens. Por Exato, que eles estão exato, tão exato, preocupados um com o outro, E né? tanto é que por isso hoje você raramente vê no título assim, Thor 2, né? Sempre Thor, Mundo Sombrio. Tem sempre... Você nunca teoricamente precisa assistir o anterior pra entender É essa. esse filme. A gente vai assistir agora Star Trek Beyond, né? Além das fronteiras. Além das Beyond. Fronteiras. E, cara, assim, você conhecendo a série, você gosta muito mais, você conhece o personagem e tudo mais, mas é uma história fechada. Você meio que entende ali por si só e tal. E eu acho que esse foi um problema do Star Trek durante muito tempo, inclusive, porque só os fãs realmente gostavam, você não trazia gente nova, né? Sim. No caso do David Ayer, o que eu percebi vendo de fora, alguém que não conhece a história da DC e tal, e da Warner, me pareceu que assim, vamos dar espaço pro cara fazer o filme que ele quer. Aí ele foi lá e fez um filme do jeito que ele quer, porque ele é um diretor que tem aquele tipo de visão. Um filme um pouco mais dark, Porque então, né? E um pouco mais assim, sei lá, eu acho que Pega os psicológico, um filmes pouco dele, menos de Você humor. vê a violência, você vê até o lado humano, do jeito que ele trabalha, de mais, sabe, de um lado ruim de mostrar. Aham. Até, cara, só pega esse estilo que a gente já comentou de direção, de falar essas coisas pras pessoas, por exemplo. Falar, você tá vendo um feto, falar pro seu ator, É. você acabou de molestar uma criança de 3 É anos. um cara agora maluco doidão, entendeu? Exato, ele, Cara tem, ele, doidaço. ele é um aspecto humano que a gente não gosta, vamos dizer assim, não aspira. Sim, Ou ele não inspira. É, exatamente. Só que ele fez o filme do jeito dele e que, assim, independente se ficou bom ou não o resultado final, assim, o filme inteiro ele tem uma coerência intrínseca, né? O filme funciona como uma coisa só. E o que eu entendi é que a Marvel não, a DC falou assim, cara, não gostamos, a Warner falou, não gostamos disso aqui, Mas os é que, testes ó, não funcionam. Isso, a gente tem que falar de novo. Mas é foda você Cinema fazer um filme é por uma comitê, arte. entendeu? Tipo assim, vamos ver se o pessoal tá gostando, não gostaram, vamos Mas mudar aí que isso tá, aqui. E aí você costura, e tem essas efeito costuras comercial. mostram. Não, também, então, né? exatamente. O planejamento. Censura. Não, o planejamento da Marvel ele é feito para que tenha o máximo de sucesso comercial. Aham. Ao mesmo tempo Mas que ele todos os filmes respeite. são, né? Todos são, exatamente. O cinema é a arte, talvez, sei lá, mais comercial. Não, mas enfim, mas ela é uma arte comercial, isso tem que ficar bem Sim. claro. Sim. E nesse caso, a diferença foi do Batman vs Superman. Eles sentiram que a marca, ou que a propriedade Batman vs Superman foi manchada pelo tipo de visão pessimista ou visão mais sombria desses personagens. Certo. E aí. Mas eles não perceberam isso no roteiro, entendeu? Aí que tá. Parece que eles esperam Mas é o desse- filme ficar pronto e você fala, puta, não Mas é que gostamos. tá, você sabia. Você não leu o roteiro antes? Você pega a trilogia do Nolan, todo mundo achou que, por exemplo, Cavaleiro das Trevas é um filme super sombrio. Certo. Entendeu? E ele é um filme para adolescente, assim, ele é de Exato. classificação. A classificação é de adolescente, mas ele tem aspectos emocionais psicológicos ali que Sim. você sai pesado do filme, tem, né, os elementos que acontecem. E nesse caso, o Batman vs Superman, ele mudou a perspectiva disso, então você tem que fazer os testes, porque, eu não sei, por exemplo, você fala, não mediu no roteiro, eles acharam que todo mundo compraria o lado DC sendo sombrio. E aí Entendeu? você acha que, sei lá, saiu Deadpool, saiu Não, acho que o não. próprio Não, obviamente isso impactou, mas Guardiões da Galáxia, você fala, não, a gente tem que fazer um filme Não, mais pra esse lado. assim. pra começar, não, o que aconteceu, acho que da mudança do Esquadrão Suicida, ter mudado o tom, eles fizeram, o Batman vs Superman saiu, Certo. e deu essa, já tava em pré-produção, já tava em pós-produção o Esquadrão Suicida quando o Batman vs Superman saiu. Uhum. Então já tava, não funcionou, vamos dizer assim, não deu certo o sucesso. Pensa, os maiores heróis da DC
faturaram menos que o primeiro Vingadores. Isso sem atualizar o dinheiro, a inflação. Então, sabe, não foi um fracasso. Não foi um fracasso, mas não foi um sucesso. Mas ele poderia ser mais. Que todo mundo imagina, tipo, você fala 10 anos atrás, cara, Batman vs Superman é o filme que vai explodir. Então aí os caras vão revisar tudo que eles já estavam fazendo. Então se eles estavam dando liberdade e querendo que o universo DC fosse esse lado sombrio, pegado na realidade, que é uma coisa que eu acho que se limita muito o universo DC. Sabe, funcionou funcionou no Nolan porque o Batman tava sozinho, o Batman que acreditava em tudo nos equipamentos, na realidade daquele universo, sendo o mais real possível. E acho que isso, quando você põe super poderosos, muda, e a DC tava querendo ir nesse caminho. Ou seja, qual o principal caminho? Sombrio e baseado na realidade. Se existe um Superman, como que a humanidade reagiria com uma figura alienígena que quer fazer o bem? Então vamos pôr ele, sabe? E a mesma coisa, por isso que eu falo, agora a parte comercial falhou, então eles vão rever o processo. Entendi. Então muda todo o plano. E aí traz o Jeff Jones, foda. aí que tá, é corrigir algo que já tá pronto. Que é difícil. Porque aí que tá, aí a gente fala de novo dos trailers, o hype foi criado, não é criado à toa, o marketing existe uma empresa separada, no caso desse filme, existiu uma empresa que montou o trailer, existiu uma empresa de marketing feita para promover o filme, e o trailer funcionou. Nesse meio tempo você já teve Deadpool, que fez um sucesso, você teve os outros filmes, você pode até comparar com Guardiões da Galáxia, mas eu não acho que ele serviu de referência, ele já entrou em, sabe, em cultura pop, assim, de... Cara, mas eu acho que... Eu não acho que o Esquadrão Suicida foi feito por conta do Guardiões, mas pode ter sido por conta de Guardiões. Não, tipo assim, você não acha que teve uma pequena influência? Não, pequena tipo... influência é o seguinte, se Guardiões funcionou porque eram personagens obscuros, personagens obscuros da DC podem funcionar do mesmo jeito. Teoricamente bandidos, um bando de outlaws. Mas é que tá, nesse filme, eles não são, no Esquadrão Suicida, acho que a falha é não mostrar eles como bandidos. Porque o do Guardiões da Galáxia, eles não são necessariamente bandidos, porque o Peter Quill, ele é... Mas ele é um anti-herói, vai. Ele é um anti-herói. Ele é um Han Solo ali. Sim, exatamente, mas ele é humano no espaço. Mas o próprio Will Smith, era pra eles serem vilões, só que o Will Smith é no máximo um anti-herói. E outra coisa também. Por exemplo. Todo filme que você vai se focar nos vilões, é óbvio que você vai focar na parte, tipo assim, eles são vilões, mas têm um coração bom. Eu achei até ridícula a entrevista do Léo Lins com o David Ayer, que perguntou assim, eles são bandidos, como é que você fez? Ele, então, eles são bandidos, mas eles têm um coração bom. Óbvio, tá ligado? Mas, cara, você sabe qual que é a definição do David? Não, a definição do David Ayer, a versão é a seguinte, bad versus evil. Entendi, não good versus evil. Bad versus entendeu? Evil. Porque o bad, tipo, o mal versus o maligno. O maligno é algo que não tem volta, ele é mal por ser mal. O mal é a circunstância. Então, é o chaotic evil do D&D. Boa! E o bad é o chaotic good. Exato, aí, exato. Bem definido. Mas, cara, então, exatamente, todo anti-herói é isso, é basicamente assim, ele tem a redenção como o herói tem, só que ele não era bonzinho antes, ele era malzinho. Então, tipo, né, você vai meio que mostrando a parte ruim e aí você mostra que ele tem a parte boa dentro, porque senão fica um filme que ninguém tem nenhuma conexão. Comparando. E aí, saúde. Não, é só isso mesmo, porque quando eles começam a... Você pensa assim, o Esquadrão Suicida versus o Peter Quill e o bando deles lá. Eu acho que o que faz o filme funcionar não é se eles têm conexão ou não é se mostra o lado bom ou não, são fatores outros do filme, entendeu? Tipo assim, o Batman vs Superman, se eles fossem mais sombrios do que foi, mas fosse um bom filme. Exato, tipo um roteiro, todo mundo considera assim, esse é um bom filme, Star Wars novo, é um bom filme. Mas se ou não é... O problema é que assim, sombrio, os personagens já existem. Por isso que eu falo, o problema do Mal Mundial, os personagens já existem, já existe uma bagagem até culturalmente pop. Ninguém lembra que os últimos 2 filmes do Christopher Reeve como Superman são lixo. Eu falo a verdade, Superman 3 eu tento. Toda vez que eu assisto Superman 3 eu durmo. Eu não durmo em filme, eu assisto o filme ruim até o fim. É o filme de Glee Puff. Cara, eu não acredito, eu durmo todas as vezes que eu assisto. Não é brincadeira. O Superman 4, cara, é um desenho animado de criança. E eu lembro até nos extras do Christopher Reeve enaltecendo, falando, sabe quantas pessoas morreram nesse filme? 0. E cara, tipo, é um ótimo exemplo pra crianças. Aí pergunta, né? Quantos morreram no Homem de Aço? Então, assim, eu gostei do Homem de Aço porque ele desconstrói, mas as pessoas não gostavam. Pô, esse não é o Superman. Todo mundo fala, até quem é fã, até o cara que é fã do Superman, às vezes o cara nem leu o gibi, mas assistiu o desenho animado que tem toda a essência do Superman, ou Liga da Justiça, tem toda a essência do Superman. Aí assiste o filme e fala, pô, mas esse não é o Superman. Então, sabe, as pessoas jogam essa bagagem. Então Batman vs Superman poderia ser mais sombrio, mas aí de novo vai desconstruir mais ainda do que as pessoas não gostaram dessa desconstrução. O que eu tô falando é que poderia ser sombrio, mas se fosse bom ninguém ia reclamar, entendeu? Assim, e eu também acho. E aí, exato. O Esquadrão Suicida vendeu pra caralho na bilheteria da primeira semana. Aí depois vai cair, porque
sempre que o filme, a crítica é ruim, cai. Meu, Entendi, todo é que mundo vai eu quis assistir dizer, todo é, filme Acho que da o que DC. eu quis justificar aqui, não que, tipo, pode ser sombrio, é que tá, Superman pode ter uma história sombria. Pode, mas as pessoas esperam uma história de luz, de que se inspire no Superman. O Superman, ele é comparado ao Batman, eles são um lado da mesma moeda, sabe? Dois lados da mesma moeda. Só que um é a luz e o outro é sombra. Por isso que o contraste entre os dois funciona muito bem. Sim. Nesse filme, os dois estão sombrios. Então trazer ao lado sombrio, Sendo o Batman, mas é que tá, você desconstruiu o Batman, não é só ser sombrio, você fez o Batman matar, tipo, você fez uma trilogia inteira do Batman mostrando que ele não podia, principalmente um filme, que ele não podia quebrar a única regra dele. Tudo bem que ele quebra mais ou menos. Mas você deixa isso que o personagem... Você escorregou? Ele se entende como que ele não mata, isso eu acho tão valoroso e digno, que hoje em dia talvez seja um reflexo da sociedade, onde a gente acha justo você tirar uma vida por conta de outra vida, ou por conta de causa e consequência. Então um bandido que fez algo tão ruim, ele merece ter a sua vida ceifada, enfim. Então, nesse sentido, eu acho que desconstruiu o personagem do Batman, desconstruiu o personagem do Superman, que não inspira porcaria nenhuma. E nesse filme, comparando... Ele inspira, você fica com raiva dele, chorando. Só chora, velho. Superman. Man up. Superman. O Zack Snyder com o filme David Ayer, o David Ayer, ele não tem uma versão alternativa. Ele não tem esse trato. Tanto que a produção começou com o David Ayer realmente tendo a ideia do filme. Ele não tinha um roteiro quando ele vendeu quando ele chamou os atores, mas ele tem esse esquema muito bom de dirigir. Cara, deve ser muito bom em conversa, ele tem lábia. Chama o Will Smith e fala, olha, é o seguinte, vai ser um filme foda e tal. Vai ser muito animal. Cadê o roteiro? Meu, vai ser muito O Will Smith falou que ele achou interessante o personagem do El Diablo. Ele falou, pô, da hora, tá. Realmente interessante. O pistoleiro, mas é que tá, o David Ayer já tinha a ideia pronta. Então ele já tinha a ideia de começo, meio e fim, mas ele tava muito claro pro David Ayer que ele tava brincando com os brinquedos de outros. Certo. E aí quando você brinca, você tem que devolver do jeito que você achou. Tá. Então, e foi, por exemplo... Ele não se, por isso que eu falo, como cineasta, ele não se importa em alterar a visão dele pra agradar o estúdio e agradar o... Eu entendi isso. Só que quando você altera antes, enquanto você tá fazendo, é uma coisa. Quando você altera depois, tá tudo... Aí fala, meu, vai ter que remendar. Aí você fala, velho, a calça remendada, você vê o remendo. Entendeu? Aí você faz o quê? Ou você reclama e sai, ser demitido. Não tô falando assim o que fazer. Tô falando como alguém que assiste o filme e fala, meu, esse filme não faz sentido. Claramente remendado, né? Aí você ficou esse problema no produto final, né? Exato, porque aí vai saber o filme da hora que tinha antes. É que nem o cara do Quarteto Fantástico que falou, um ano atrás esse filme era maravilhoso e infelizmente ninguém vai ver. A gente não gravou, eu e o Bruno, a gente assistiu o filme juntos, até o Ipato não assisti. E a gente concorda que, cara, eu não entendo, o que me incomoda hoje em dia, assim, não incomoda, eu não entendo a quantidade de raiva que as pessoas colocam. Tudo bem, entendo porque é passional, as pessoas se apropriam dos personagens. Sim. Mas dizer que algo é tão ruim ao ponto de, sabe, de ficar, sabe, espremendo aquela coisa ruim, falar é ruim, espalha, não assista o filme porque é ruim. He's already dead. Quarteto Fantástico é um bom filme até ele ganhar os poderes dele. Aí, o Esquadrão Suicida, horrível. eu considero ele um filme ok, mas não ponto as pessoas falam, não vá assistir, vai, sabe, tipo, e ficar metendo pau, só falando mal, só falando que a DC é ruim. Tipo, aí mas, cara, eu sabe, acho que não tem como, assim. Eu acho que quanto maior o hype, maior o marketing que é feito em cima... Aliás, parabéns para a equipe de marketing do filme. Tá. Que levou muita gente pro cinema. Não, então, né? eu acho que grande parte desse hate pega o é por causa do marketing, cara. O Warcraft teve um marketing horrível. Exato. E ninguém, enfim. Mas aí que tá. Esse filme, eu acho que tem outra coisa também. Por pegar um personagem que, cara, o Coringa foi o maior vilão do século, da década 00, entendeu? Tipo assim, não teve outro vilão maior que ele. Assim, nos 75 anos de vida dele, ele já é famoso desde o início. Tem isso também. Então, você tem que pegar, porque você tem que pegar desde o César Romero. Sim. Ele já era muito bem a faceta palhaça cômica dele, que refletia, né, refletia os anos 50 dos quadrinhos, que era uma época por conta de censura mais pura, de trazer um lado mais palhaço mesmo, e não tanto psicótico. Sim, que é uma combinação muito boa, né? O palhaço que é maluco, porque o palhaço é sempre um personagem, o palhaço ele surgiu muito tempo atrás e era sempre um personagem meio enigmático, ele tem que fazer outra pessoa rir, mas você nunca sabe o que tá por trás dali, até tem muita criança que tem medo de palhaço pra caralho, né? É um personagem meio dual, assim. Agora, o Coringa do Heath Ledger, eu acho que cementou ele como um dos grandes vilões da história do cinema. O do Jack Nicholson, ele era muito conhecido e tudo mais, agora... Mas eu acho que é reflexo do seu tempo. Você espera, por exemplo, é muito pouco tempo, acho que passou
entre o Heath Ledger e o Jared Leto. Sim. Se a gente vai ser Mas alguém reclama do 20 anos... Coringa do Mark Hamill, por exemplo? Entendeu? Tipo, ele faz um bom mas trabalho, é que cara. tá, não, mas é que tá. Eu acho que a gente tem que explicar. Tem vários Coringas e várias facetas que você pode explorar. Certo. Eu acho que tem muita culpa do David Ayer nesse caso, do Coringa. Ou de quem editou o filme, que a gente não sabe, né? De quem Não dá montou pra o saber. filme também, concordo. Mas é que tá. O diretor, Ele que vai aprovar. ele no vai fim das aprovar. contas. Ele, assim, É. a gente fala que tem quem edita o filme, mas o diretor, um bom diretor, ele sempre tá presente na ilha de edição. Sim. Porque, querendo ou não, é a visão dele. Por É. mais que um editor é fundamental pra mostrar pro diretor, às vezes ele vai montar de um jeito que o diretor não achava que tava funcionando. E aí o cara que monta lá, o editor, montou, falou, o cara me Ficou ajudou, bom, aham. ficou bom, ou seja, ainda é a visão do diretor, Sim, ainda é sim, tudo que sim. ele filmou. Mas é Mas, engraçado ó, nesse mas- caso que eles fizeram, o que eu li é que o David Ayer tava lá com a equipe dele de edição e a Warner tava fazendo edições alternativas pra caso essa não ficasse boa, né? Inclusive chamaram a casa de trailer lá que fez os trailers que todo mundo amou pra fazer parte dessa edição. E aí eu não sei que partes eles pegaram, eu entendo se ele essa- teve a canetada final ou não, assim. Mas sabe? eu quero dizer assim, do Coringa, você tá... o Coringa que você se apropriou hoje, que é o que você virou Certo. fã, é o do Heath Ledger. Certo, sim. Mas teve pessoas que assistiram ao filme do Heath Ledger e falaram, pô, esse não é o Coringa, esse não é o meu Batman. Certo. Houve pessoas que assistiram o Batman de 89 e reclamaram que aquele não era o meu Batman, que aquele não era o meu Coringa. Que na época já reclamaram de ser sombrio, né? Pegou um diretor que é super inspirado pelo expressionismo alemão pra fazer um filme do Batman. Sim. Que E eu gostava disso dos filmes da Warner, que eles têm uma visão do diretor sobre aquele personagem de quadrinhos. Eu gosto muito do Nolan porque ele não é um filme de quadrinhos, é um filme com cara de cinema. Filme, é. Aham. Ele é um tem esse- cineasta e exato, aí exato. o material... Acaba sendo Então uma você história tem, super então legal. o Coringa, o quadrinho ele tem 75 anos de muita inspiração, óbvio, e você tem vários elementos do Coringa que podem ser trabalhados. Então o Mark Hamill, ninguém reclama porque ele funciona no universo do desenho animado. Ele funcionou Certo. muito bem porque o desenho animado ele se permitia, por exemplo, o Batman ele usa a sunga por cima da calça. Você quer chamar de E cueca, boas, é. entendeu? Que seja, mas ainda é um Batman que usa tecido. Certo. Né? Naquela realidade de tudo que acontece naquele desenho, por mais sombrio que possa ser, ainda funciona aquele Coringa na interpretação da voz. E o Jack Nicholson funcionou como um gangster. E o Heath Ledger ele foi superbo porque ele reinventou o personagem e deu a marca dele. Isso que eu acho fantástico. Então quando o Jared Leto foi anunciado como o Coringa, eu falei, ótimo, você tem um ator que se entrega totalmente pro papel, ele ganhou um Oscar pro Clube de Compra das Sim. Alas. É um filme ótimo. É um ator Eu recomendo certificado, esse assim, filme. né? Tipo assim, não é que ele é bom, ele tem um Oscar e tal. Então assim, é um cara que saberia imprimir a sua visão. A sua visão Exato, naquele porque, Coringa. por exemplo, o Batman do Ben Affleck, eu achei ele ficou ótimo. A única coisa, tirando o lado Punisher, o lado justiceiro dele que eu odiei, que eu ainda acho que ele tinha que ser mais... Mas, de novo, o Superman puro, tinha que trazer a luz de volta nele, que a gente vai ver no filme da Liga da Justiça. Mas eu adorei ele ser totalmente diferente, não só pelo tamanho dele ter uma fisicalidade maior, mas a roupa. A roupa é quadrinho puro. Isso eu achei ótimo. Então eu tava esperando, eu falei, puta, tipo, acho que ele podia trazer um Coringa igual do Asilo Arkham do jogo. Sei. Que é um Coringa clássico, assim, sabe? O Jared Leto já era magrelão. Falei, puta, acho que vai casar, show. Apesar de a gente ver até, por exemplo, só William Dafoe, já viu em fanart? Que ele seria o Coringa Ele perfeito seria do o Arkham Coringa, Asylum. sim. Então, todo esse lado método do ator, eu acho que ele ficou escondido pelo David Ayer. Porque o David Ayer queria tirar tudo do ator, da visão dele, mas ele não deixava claro o que ele queria. Certo. Ou nem o claro quanto que ele queria usar daquelas filmagens. Então, de novo, o filme do Ou David talvez Ayer... ele queria de um jeito e aí acabou não Exato. ficando. Eu vi as entrevistas do Jared Leto que eu vi, ele falou que ele teve uma participação muito grande na criação do Coringa junto com com ele o falou que David foi uma Ayer. parceria muito grande, inclusive de escolher Visual. tatuagens, o tipo de cabelo e tudo mais. Ele falou que o David tinha uma versão muito específica, ele queria com o cabelo pra trás e tal. E ele que meio que trouxe essa coisa de gangster, MC Guimê e tal. Que eu acho que, assim, cara, eu tava realmente... Todo mundo quando viu a primeira foto, falando, nossa, que bosta e tal, parece MC Guimê. Eu sempre tento ficar longe desse tipo de preconceito, porque... Sim, concordo. Cara, não importa o visual ali, sei lá, tipo, se o Sim, cara se faz for um funcionar trabalho no bom... filme, Isso aí. Não, se funcionar no universo do filme, funcionar na atuação. Eu vejo, por exemplo, assim, o Chap, que a gente até viu e Sim. não gravou, aquele gangster que é um cara da vida real, que deve ser gangster na vida real, porque não é possível você parecer daquele jeito e não ser, tá ligado? Ele é um rapper e tal, tipo, eu acompanho ele no Instagram, ele é um maluco, e ele é daquele jeito. E parece muito esse Coringa. Então eu falei, meu, poderia ser de um jeito assim. Só que aí, as ações do Coringa no filme não demonstram ele ser um gangster fodão. Sim. Tipo, ele... As cenas são Não, poucas, né? todos São os pouquíssimos, personagens do filme, eu acho que eles são
eles têm um potencial para ser desenvolvidos. Nesse filme eles não são, eles são os que têm desenvolvimento, é um desenvolvimento mínimo para que aquela história tenta te dar um apego emocional. Só que quando você fala, eu entendo as pessoas que saíram assim, desapontadas com o Coringa, porque você está pegando o maior vilão do Batman com conhecimento geral, vamos dizer assim, porque nos quadrinhos, outros vilões, eles funcionaram muito melhor que o Coringa, já funcionou várias vezes. E aí você, sabe, colocar ele como um personagem coadjuvante, eu acho que isso, não colocando ele como vilão principal, e ele poderia ser trabalhado como vilão principal. Só que Mas, cara, eu não acho que ser coadjuvante seja problema também. Eu também acho que não. Tipo, o Matthew McConaughey foi coadjuvante. E no Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street. E todo mundo dominou lembra. o Lobo de Wall Street. Mas você tinha alguma bagagem de que era o Matthew McConaughey? Não, mas Não tinha. Você sabia que era o Coringa? Por Não, exemplo, o mas acho que Batman problema- nesse filme. Eu acho que o problema, acho que assim, a bagagem, ela pode ajudar ou atrapalhar. Certo. Só que de qualquer forma, o que você precisa ter é uma história interessante. E isso vale pra qualquer... É o exemplo que o Empada tava dando, por exemplo. O filme poderia ser ultra dark ou ultra engraçado. Certo. Ele poderia usar atores conhecidos ou não. Poderia usar vilões conhecidos ou não. Heróis conhecidos ou não. E não precisava nem ser um filme do Batman, entendeu? Se você tivesse uma história boa, ele poderia ser um filme Mas bom. eu não me importo que o Coringa não tem história nesse filme. Porque eu não tô preocupado com ele, eu quero saber da Arlequina. Então, só que assim, aí, olha o contrassenso. Porque você, que nem você tá falando, eu não me importo que o Coringa não tenha história. Mas assim, vamos supor que eu entrei no cinema e eu não sei de nada de Batman, nunca ouvi falar. Eu tô vendo só aquele filme. Bom, eu tenho cenas demais desse cara, que eu não sei exatamente quem que é, assumindo que eu não sei quem é o Coringa. É o Coringa, então você tem que... Não. Certo. Beleza, eu sei que ele é namorado daquela menina e tal, mas ele aparece muito pra ser um personagem que não faz nada. E se eu vou lá com o intuito de ver o Coringa e eu conheço ele, eu trago toda aquela bagagem, eu também me decepciono porque mostra pouco. Então assim, eu acho que nem o balanço tá bom. Porque assim, quem foi pra ver o Coringa, teve pouco Coringa. E pra quem o Coringa não importa, teve muito. eu acho que é o Coringa da intensidade também. Se você pegasse uma cena... Vamos supor, se a cena do Coringa fosse a cena que ele faz no banco no filme do Nolan, primeira cena, e ele nunca mais aparecesse, cara, ele ainda seria um Coringa Então, foda. aí a diferença que a gente falou antes de gravar. O Nolan, ele é um cineasta infinitamente superior Exato. ao David Ayer. Exato. Ele já moldou o clima do filme naquela cena de abertura do Cavaleiro das Trevas. Então, você não sabe que é o Coringa até ele revelar que é o Coringa. Exato. Então você já entende que aquele personagem ele tem uma força muito grande e você não precisa ter bagagem nenhuma. Só que aquela cena já definiu muito da atitude daquele personagem. Isso, exato. Esse filme não teve, eu concordo. Dá a cena da caneta pro Jared Leto. I'm gonna make this pencil disappear. A gente vai ter vários, além do Coringa, vários personagens eu entendo, eu compreendo que eles não foram bem desenvolvidos, eles possam deixar de mostrar aquilo que alguém estava esperando, ou pra quem não conhecia, vai continuar não conhecendo. Quer saber um deles que não foi assim? O do Will Smith. Bom, O Pistoleiro. o Pistoleiro. Eu Cara, gostei o muito do Pistoleiro. Eu conheço quadrinhos, óbvio, eu não sou um mestre dos quadrinhos, mas... Roda, é o mestre dos O quadrinhos. mestre dos quadrinhos! eu conheço Esquadrão Suicida, eu não gosto do Pistoleiro nos quadrinhos. Ele tem um bigodinho molecagem, um bigodinho de ator pornô anos 80. Não é nem por isso, porque, pô, tem uns caras de... sim. Pô, quer ver? Pega o ator que fez o Ethan namorado Hawke. da Mônica no Friends, que quase foi Indiana Jones. Tom Selleck. Porra, mano, que se tivesse aquele chumaço, Mas ele tem um bigodão, não é um Não, é um bigodinho bigode molecagem. mas no gibi ele é assim. Ah, bigodão? É um bigode, Ai, sabe, é de top. substância, sabe? Mas no gibi eu não tenho... Aquele personagem não tem carisma pra mim. No Esquadrão Suicida, ele... Sabe por quê? Porque ele não é o Will Smith. Isso que eu ia falar. É genial o casting desse diretor, ele foi genial em colocar os personagens... Tudo bem que o Jared Leto... Cara, mas o casting Não, foi não, incrível. não, mas peraí, mas Mas assim, é que tá, ele vai colocar o Will Smith, cara, que é o casting foi bom. que é o cara que... É o Mr. Carisma, né? Exatamente. As Não tem pessoas, onde elas vão assistir o filme dele, elas gostam exatamente pelo simples fato do carisma, que não é tão simples, que ele tem um impacto muito grande. E colocar esse personagem interessante eu achei genial. Tem muita gente que reclamou, pô, colocar o Will Smith pra ser um vilão. E aí nesse filme fica meio ambíguo, né? Esse lado que ele tem um lado mercenário muito evidente, mas colocar a filha que é tão... nos gibis já foi trabalhado até de maneiras de usar a filha como
elemento de barganha, ou elemento narrativo dramático com esse Então personagem. foi uma coisa que inventaram, foi uma coisa que funciona. Não, sim, é canon. E também, outra coisa, não mostram ele, tipo assim, matando criancinha. Ele mata uns caras que Ele tem aquela claramente são regra, os mafiosos. Mas sabe né? umas coisas legais? Muita gente reclamou, por exemplo, da etnia. Ele é negro e o personagem nos quadrinhos é branco. Ou ele tem o olho, no gibi ele tem o olho do lado direito e o Smith colocou do lado esquerdo. Afe, mano, porra, get a life, como diz o Capitão Kirk. Por isso que eu falo, eu não sou mestre dos quadrinhos porque eu não tenho problema nenhum com isso. Não, sabe? para, né? Quem... Mas eu acho Para, legal né? a explicação do Will Smith. Não vai explicar pelo fato dele ser negro. Sim. Não, mas o fato dele trocar. Eu sou negro por quê? Minha mãe é negra e meu pai é negro. Como assim, não, Então, mas portanto, eu acho legal. fenotipia. Eu acho legal a explicação do Will Smith por questão de ele trocar o olho. Ah. Cara, eles fizeram todo um treinamento militar, de novo, filmes Olha aí. de dinheiro. E o olho de mira do Will Smith é o olho esquerdo, o olho oposto do Deadshot no Então falaram, gibi. não, vou usar, então. Então Chupa tem que essa, usar o fanboy, olho. ó. Exatamente, eu achei Olho animal da isso, mira. se implementar. Então, colocar o. Tanto que falaram, né? A gente vê que. Eu discordo um pouco, ele não é o principal elemento emocional do filme, o pistoleiro. Porque, cara, você imagina eu colocar o Will Smith, que é um ator gigante, Sim. pra de novo não ser o principal no filme. É. E aí. Eu fiquei questionando a escolha do Will Smith. Falei, como assim? Será que a carreira dele tá indo mal? Por que ele aceitou ser parte de um bando? Você É sabe que nem que quando o ele- David Bowie entrou numa banda como baterista, sei lá, tipo... Que que Você tá sabe fazendo, que velho? o Will Smith ele tava acostumado com sucesso, até um adendo do Will Smith, histórias do Will Smith. Histórias de Will Smith. Ele tava acostumado a sempre É arrasar verdade. quarteirões Sim. O famoso blockbuster. com seus filmes. Aí ele fez lá com o Shyamalan Live A After Life. Terra Viva. Exato. After Earth, O- O filme com o filho Depois dele. da Terra, exato, com o Jaden Smith. E o filme eu achei horrível, mas ele bombou ele flopou, ele foi muito mal Bombou de ruim. de ruim. Ele foi muito mal na bilheteria e isso teve um impacto emocional no Will Smith. Ele é um tomate estragado. Exatamente. Ele tomou ótima escolha de palavras. Ótimo recall. E aí esse impacto emocional de falar, puta cara, tipo, mesmo o carisma dele não é suficiente pra se manter, ele Pra achou que o segurar filme um era filme bom. sozinho. E aí ele fez uns filmes menores, por exemplo, ele fez até um com a Margot Robbie é um filme pequeno de assalto, trapaça, banco, de né? trapaça e tal. Esqueci o nome também. E aí ele Trapaça. voltar, acho que nesse caso também é meio que uma volta assim, não, eu não vou, sabe, ser o senhor Entendi. certo. pistoleiro contra Até porque ele já todo foi um super-herói e deu super errado também, né? o Hancock. O Hancock. É. Cara, Até Bruno porque Hancock chamaram, é o ele terceiro pra, ato. chamaram ele pra ser o Neo do Matrix e ele falou, não, vou fazer loucas aventuras de Você Jason sabe que West. chamaram ele pra Cara, ser... se arrependimento Num dos matado. reboots do Superman, nas tentativas de tirar o Superman de Homem de Aço do papel, chamaram ele pra ser. O Superman? É? Aí sabe que ele falou, não, eu já fudi com um herói branco dos brancos, que era o James West. Vou ficar longe. Se você quer continuar a carreira em Los Angeles, em Hollywood, não foda com os heróis Não dos foda brancos. com os heróis dos brancos, tá certo. E aí, Sabe. Aí ele pode foder com um vilão branco, né? Então tá bom. Mas nesse caso, eu acho que ele salvou. Acho que toda É, essa não, Cara, carisma eu acho que dele ele, eu acho que ele no- traz muito de pro Flash personagem Gordon. também. Tipo, até a parte da motivação, ele é um cara todo em cima disso, assim. O Will Smith, as entrevistas dele viram Você sabe que... real de motivation, assim. O pessoal, nossa, o Will Smith fala isso e tal. Aquela frase que ele fala, né? Se eu tiver numa esteira do lado de você, tipo, tem duas chances. Ou eu ganho, ou eu morro correndo. Porque a única forma de você ganhar é se eu morrer correndo, que eu não vou parar. Ele é obstinado. Obstinado, um cara, work ethic, tá ligado? E você vê no filme que assim, a parte dele ele fez. É, Ele com fez a certeza. parte dele. Eu acho que os problemas que tiveram relativos ao personagem dele foram os mesmos problemas que tiveram com outros personagens também. Coisa de roteiro mesmo, de edição, que ficou um pouco esquisito. Até da história também um pouco desinteressante. Mas você vê que ele tava lá, você acredita no personagem dele, você compra a história dele com a filha. Então você vê que ele fez a parte dele ali. Né? Que é o que eu acho que faltou pra alguns outros personagens, talvez, né? Por exemplo, talvez eu não odiasse tanto o Coringa se você conseguisse entender por que a Margot Robbie ama tanto aquele cara ali. Porque você... Ou você... talvez porque ele é tão perigoso. Porque ele tem alguma Não, coisa a que... justificativa realmente faltou, que seria interessante até se a história do Louco Amor, ela é simples se você for contar. Uhum. Se você desse mais tempo de mostrar ela como psicóloga pra mostrar o crescimento Sim. desse relacionamento, Uhum. eu acho que um filme sozinho. E Certo. mostrar que ela começa a pegar ódio do Batman porque existe uma porta giratória imaginária no asilo Arkham. Porque todo bandido entra e ele sai, ele entra e ele sai. Então toda vez que o Batman trazia o Coringa todo estourado, a Arlequina começou a ver o vilão como o Batman. O como Batman, vilão. uhum. Então você já vê nisso. Isso Cara, olha que simples, né? Tá de vendo? mostrar, Não tipo, precisa- às vezes um minuto de
Ser uma montagenzinha, né, você no ter filme, feito desse pronto, sentido. Mas né? aí, de novo, a Arlequina ela ainda foi construída pra ser uma personagem submissa demais ao Coringa. Sumissa, como diz o Sumissa, César. como diz o Millan. César Milan. Esse filme tem tantos personagens que ele poderia explicar todos. Você até fica pensando, pô, por que só o Slipknot ou o Amarra? Ou também o Red Shirt. Ou Dorme Não. O Amarra. Slipknot. O Amarra ele não tem uma origem contada, um flashback, né? Porque ele vai morrer. Porque ele vai morrer em 2 Cara, minutos, e é óbvio isso, né, galera? Isso é triste porque você fala assim, quem é esse cara mesmo? Com certeza ele não vai durar, porque eu não vi ele no trailer, eu não vi ele nessa introduçãozinha da Viola Davis. Não, é muito louco, ela fala assim, esses aqui são os heróis, os vilões mais fudidos. Aí tem a introdução. Uhum. Aí beleza, aí no fim ela tipo assim... A hora que aparece o primeiro Slipknot, tá lá o coronel e ele fala, sei lá, vamos supor, eu trouxe vocês 6. Aí eu, era 5. Aí vem um cara, aí eu, nossa, tem mais um. Ele vai morrer agora, daqui a pouco, tá ligado? Exato. Então, numa das fato, versões, ele ia ter mais história e ele ia ser um cara que ele abusava muito de mulheres. Então, de novo, politicamente correto. Mas é que tá, cara, eu falei, o problema tá na cabeça do David Ele já é um cara meio pinel, assim, entendeu? Para de ficar dando Ele é também, doido, né? querer. Todo mundo é tão psicopata assim. É que a Viola Davis fala, ele comprou a Viola Davis. Eles são os piores dos piores. Tá, é. Aí Não, você vê mas, o cara, mas pô, só o cara falar do super bem, só Slipknot. quero crescer minha família. Não, porque até minha justifica filha. que ficou engraçado o Slipknot. Ele sai do carro, ele soca o quê? Uma mulher. É. Então não tinha mais Não, backstory E filmado. pior, imagina, a cena ficou engraçada. Ficou. Ficou engraçado, não ficou, era pra ser trágico. Mas ó, assim, a tá morte falando. dele é um fanservice. Porque nos quadrinhos teve uma história em que o Capitão Boomerang faz a mesma coisa, só que em vez de eles terem uma bomba na cabeça, tinha no braço um bracelete. E aí o Capitão Boomerang chega no mesmo esquema, não, mas isso é uma mentira, pá. Uma E aí- mentirada. E aí ele perde o braço, entendeu? Ele não compra, não acredita, fala, Perdeu! perdeu. Ganhou, Ó, Ganhou! Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Ou seja, eu entendi assim, se você lê alguns gibis, você gosta mais do filme. Por exemplo, esse Mad Love, que eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. Ele é uma boa origem. Sim. É a origem uma boa, perfeita da é uma boa da Arlequina. lacuna pra você entender esse amor da Arlequina pelo Coringa. Outra coisa, Interessante, por cara. exemplo, ó, tem aquela cena que é essencial no filme, que é pra mostrar quando a virada da Arlequina, quando ela de fato se torna, né, a Sim. Arlequina, Sim. que é quando ela se joga lá no tanque de ácido, né? Sim. Só que assim, se você não lembra do De primeiro ácido Batman, ou de sêmen de cavalo. também. Peraí, Pode ser depende, qualquer foi o dos Jared dois. Leto que montou aquilo? Então é sêmen de porco, né? Que tinha Não, que colocado. ele matou porco Matou e aí na porco. camisinha tinha sêmen. Ah, tá bom. Um cara Era bem normal. branquinho. Um cara normal. Então, assim, só que se você não lembra do primeiro Batman, do Tim Burton, e você também não lembra da origem ou nunca viu, né? A origem do Coringa no Piada Mortal, ou até agora na animação que saiu recentemente, ficou difícil associar o que era aquele tanque de ácido, o que estava acontecendo ali. Mas se você já é. tem a referência, tá? Você Mas sabe, eles não, ela saindo branca, com a pele branca, você ainda acha que é maquiagem? Eu Você acho acha que não. Cara, eu achei que era Claro. maquiagem, na boa. Então, Ela eu ser achei... branca por maquiagem. É. Eu Michael achei Jackson que- nunca caiu e ficou branco. Não, então, eu achei que não. O Sabotagem também, mas era vitiligo, no caso. Eu achei que não ficou muito claro, porque eu fiquei prestando bastante atenção na cena, porque eu falei, olha, Você pensou que ela tá entrando loira rosada e tá saindo loira branca. Mas não tá saindo. Ela depois Ela dá tá um saindo beijo, toda- aí depois corta pra ela na ela prisão, tá saindo entendeu? com todo líquido no rosto. É difícil de entender. E aí depois falando E com outra, as pessoas que eu foram já assistir lavei comigo, muito o chão e não tem... Aquilo não é bleach, não. Aquilo não é água sanitária. É. Conversando com as pessoas que foram assistir comigo, eu falei, vocês se ligaram do tanque, o que aconteceu ali? Ah, não entendi. Ah, entendi que era só, tipo, pra ela mostrar o amor. Ah, mas o quê? Tipo, se joga. Se joga que você vai... Se joga no amor. Você se mostra. Acho que entendi Então, agora. assim, pode ser que passou uma mensagem mais fraca pras pessoas. Acho que o meu problema é esse, eu sou tipo o Flash no Liga da Justiça. Eu não tenho amigos, eu não tenho com quem falar que assistiu também. Fala, o que você entendeu? Aí eu vou só com a minha opinião, que eu sabe? Mas ficou claro, né, cara? Pô, entendi. Aí eu falo com outras pessoas que assistiram, pô, não conhecem quadrinhos, não conhecem... Né? Eu tô entendendo Cara, por mas que eu eu gostei tô disso, entendendo né? por que você gostou, mas é interessante porque, assim, eu gosto muito, muito de Watchmen. E tem gente que acha assim, mano, que porcaria de filme. E eu tenho um motivo muito explícito que eu gosto de Watchmen, que é as referências, cara. Tudo que tem de referência num filme, se você entende a intertextualidade do filme com uma outra obra, pra você aquilo responde. Pra mim, o amor da Arlequina era uma lacuna. Pra você, sim, entende completamente a psicologia disso, entendeu? Mas é que tá, eu acho que assim, nesse filme eu não precisava. Eu não quero ser tanto cara otimista que espero que o próximo sempre vai melhorar, ou que essa história vai ser trabalhada.
eu não queria ver, por exemplo, se ele perdesse tanto tempo, eu achei que o ritmo tava tão bom de ser um filme de ação, que não me importava que eu não queria que fosse mais profundo o desenvolvimento. Cara, eu entendi que ela é maluca. Agora, por que ela é maluca? Por que ela vai derrotar o Zod se voltar? Não sei, mas... Agora, a história mais importante do relacionamento com ela, que muda e é uma versão de um Coringa que a gente nunca viu antes, eu acho que até, de novo, eles iam fazer um Coringa mais que abusava dela mais, ou seja, que ia mostrar que não amava ela, que agora fizeram o contrário. Eles fizeram que esse Coringa fica muito evidente, ele quer buscar ela e até no filme vai terminar com ele resgatando ela, porque ele ama ela. Então a gente vai colocar um Coringa que ele depende de uma outra pessoa. Isso vai mudar todo o personagem, vai ser totalmente diferente do que já foi mostrado antes. Isso me anima. Porque isso me surpreende, porque, cara, eu tenho muita bagagem de quadrinhos e eu já trago essa bagagem. Então, eu gosto de ser surpreendido também. Então, isso que eu adorei em Homem de Aço, isso que me desapontou um pouco em Batman vs Superman, porque eu gosto do lado otimista. Eu saí feliz do Homem de Aço e eu saí um pouco triste mas do clima do filme do Batman vs Superman. Triste emocionalmente falando, né? O próprio Cavaleiro das Trevas, que é um filme sombrio, que você sai um pouco castigado, mas você ainda tem uma leve esperança, você porque sai com uma visão boa, uma visão otimista, né? Porque o Batman, você entende que ele pode aguentar, você entende que ele é o Cavaleiro das Trevas, você entende que ele é o guardião silencioso, ele é o herói que entende? Você sai otimista porque ele tá ainda caminhando da sombra pra luz. Entendeu? Tem até aspecto visual, contribuindo, de novo, o Nolan é um cineasta. Cara, enfim, o Nolan, ele entende muito história, entendeu? Tipo, ele entende muito cinematografia, o storytelling. O storytelling, exato. Mas ele sabe assim, cara, isso aqui toca as pessoas. Tipo, um cara que tem uma obrigação que ele tem que cumprir, por exemplo, não é, ele é sombrio porque ele é depressivo e acabou. Não, ele tem toda a bagagem, ele entende, ele faz disso universal. Tipo, gente do mundo inteiro gosta daquele Batman, entende o que ele tá passando, por mais que ele tenha problemas de caráter, de dificuldades às vezes, mas todo mundo entende. Agora, eu acho que o David Ayer não é um cineasta. Acho que o Sr. Art, ele definiu, eu achei bacana, não sei se até a gente vai discutir sobre isso, mas ele definiu que esse filme, se ele fosse um filme de ação dos anos 80, ele não teria tanto desaprovação como ele tem saindo hoje. Então se tivesse saindo na época. Eu falo, se tivesse Stallone dirigido esse filme, acho que ia ter muito mais coração nesse filme. Ia ter uma sensibilidade. Que você ia ter, cara, os filmes do Stallone, você pega todos os Rock tem uns Rock que são tristes, mas sempre tem uma cena, pega o Rock 3, que é um dos meus favoritos, mas é o filme mais galhofa, é tipo Feira da Fruta do Rock. Sem brincadeira. E eu explico porque eu gosto, porque ele tem uma cena de 5 minutos, que é a Adrian falando com o Rock. Cara, ali é... Claro que ainda tem as partes da ação, do relacionamento que eu adoro, o bromance do Rock com o Apollo. Tenho medo! Tá legal? Quer ouvir a verdade? Você quer que eu me abra? Eu tenho medo! Pela primeira vez na minha vida eu estou com medo! Também tenho medo! E aí eles criam a própria ameaça que eles vão combater. A Viola deles falou, eu tenho que ter aqui 10 milhões de dólares e uma capangada foda, por quê? Porque se o próximo Superman não for gente boa, a gente tá fudido. Então, o que vocês fizeram tem com que o último, mandar uma mulher com um taco de beisebol. Com o taco de beisebol, que é maluca. Um novo Superman, e claro. um crocodilo. Então, é isso que me falta. Assim. Por exemplo, um cara que poderia ser o Diablo. Pô, o Diablo, ele tem um poder de verdade. Né? O pistoleiro, mano, o cara é bom em atirar de longe, velho. Isso não é ser... Mano, ele nunca erra. Tudo bem, mas o Zod pode tomar 300 tiros. Ele não vai, mano. Ele matou uma cidade, mano. Eu acho que o problema não é nem assim, claro, tem isso. Só se for a balinha de Kryptonita, aí beleza. Tem isso mesmo. Só que eu acho que o preparo-man ajudaria. Com certeza. Só que eu acho que se a história fosse interessante, fosse mais legal, se meio que ia passar meio que despercebido. Por exemplo, as cenas de ação. Tipo Guardiões da Galáxia. O que o grandão lá faz? Nada, beleza, mas ele é forte. Exato, exatamente. Então assim, as cenas de ação, por exemplo. As cenas de ação, eu achei elas muito pouco criativas. Muito pouco criativas. Então assim, você tem um cara que atira muito bem, que nunca erra. Tem uma cena boa do pistoleiro, eu achei. Aquela cena que ele tipo... meio que toma o comando e sai, sobe e fica dando tiro em todo mundo e tal. Isso mostrou bastante do pistoleiro e tal. Só que os outros personagens, eu não achei que eles têm uma cena que o Diablo tem lá ele jogando fogo, mas... Cara, mesmo assim é simples. O Diablo tem uma coisa muito engraçada. A gente falou de bater em mulher, ele tem uma camiseta, aquela camiseta branca regata. Se colocar agora no Google, cara, se colocar Wife Beater Shirt... Essa camiseta vai aparecer, é sério. E ele mata a mulher dele, tá ligado? Sério isso? O David Ayer tem esse problema sério. Sério, com procure no passado dele, velho. Que maluco. Que maluco. Então, e aí, das cenas de ação? Até os vilões lá, os bonecos de massa dos Power Rangers lá,
eles eram super genéricos, né? Assim como, por exemplo, Vingadores 1, você tem lá a invasão dos alienígenas genéricos, e aí tá tendo porrada. Só que aí assim, e aí, não comparando com os Vingadores, mas no Suicide Squad, você tem uns vilões genéricos vindo atacar, e os heróis atacando genéricos. Os heróis. Enfim, Ganhou, perdeu. Ganhou. Os heróis atacando esses vilões genéricos de forma totalmente genérica também. Então, o que a Arlequina faz de legal? Ela dá porrada. E o outro dá tiro, o outro também dá tiro, o outro dá tiro e dá porrada. Então, sabe? O outro solta fogo, mas ele nunca solta fogo. Não. Ele guarda pro final. Soltar fogo. Ele é. Só que assim. Não sei defender esse filme. Eu acho que. He's already dead. Fala, continua. Não, que só assim. Que nem o Empate tava falando. Claro, uma das coisas que você pode falar do filme é falar, pô, a bruxa no final. Pô, ela tem uma porrada de poderes. Eu gostei muito, cara. É que tá, eu não achei. Eu achei que todo mundo reclamou dela dançando. Eu gostei muito. Eu também gostei. Eu achei que é tipo a feiticeira do H. Do H. Não, parece mais aquela do 300, né? Dos Zéforos lá, que eles vão lá ver o destino. Aí tá uma menina tipo. Ela tá na piscina. Ah, é verdade, é na verdade. piscina, fora da piscina. O Zack Snyder que dirigiu aquela cena ali. Então, e aí assim, você fala, mas porra, uma mentirada, a bruxa tem poder pra caralho, como é que ela caiu naquilo ali, não sei o que lá. Porém, acho que se fosse um negócio memorável, se fosse um negócio incrível, ia passar batido que, tipo, que ela é um deus e dá porrada na Arlequina e ela só voa. E a Arlequina é uma humana, sabe assim? Agora, vamos falar sobre essa feiticeira. Ela é arqueóloga. Não, é a parte humana. A parte humana dela é arqueóloga. Sim. Ela chega lá na caverna, vê uma escultura. O que o arqueólogo faz? A vida do arqueólogo é vou achar um negócio, vou pegar o pincelzinho aqui com muito cuidado. Ela pega, fora isso aqui. Eu nem tinha pensado nisso. E aí, foi aí que o bicho falou, porra, que desrespeito da porra. Aí ele pegou no É o bicho vindo, moleque. E o pior não é nem ela ser a vilã, né? O problema é ela depender de uma contraparte, tipo o irmão dela. Que é um irmão dela. Genérico Que ali. Nada a ver. Cara, né? isso é Pegou bizarro. o primeiro cara ali, tipo, bombado, sei lá, com cara de macho. E virou o cara do Prototype, você não achou? Soltando os tentáculos, Puta, os pode crer. helicópteros, né? Videogame. Eu falei, nossa, Prototype, cara. Eu, como fã, eu queria muito ter visto o desenvolvimento desses personagens de uma maneira melhor, por exemplo, que a gente falou, Capitão Boomerang. Você diz mais orgânico ou porque a gente teve a introdução daquele jeito ali? Então, essa introdução dossiê, né, de cada um e vai e faz os flashbacks, é uma coisa. Tanto, que eu acho que até o ritmo é legal, porque, de novo, quando me falam, por exemplo, Batman Superman ia ser ruim porque tinha muito personagem e não saberia explorar. Eu não achei, eu discordo. Eu tenho filmes, por exemplo, que funcionam muito bem com grandes personagens. X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Você tem elenco velho da timeline antiga com a timeline Elenco nova. novo. Eu achei ótimo o jeito que cada um funciona, mas funcionou um pouco. Tudo bem, você tem outros filmes para desenvolver o personagem, mas eu achei que o equilíbrio tá bem equilibrado. O próprio Watchmen, eu acho que é um filme que, como filme, ele funciona muito bem em apresentar e desenvolver esses personagens. Você poderia ter feito a mesma coisa nesse, e eu senti falta de ver mais do Killer Croc. O Crocodilo, ele é um vilão do Batman super legal e ele pode ser trabalhado de várias maneiras. Ele pode ser trabalhado como uma versão bestial, de ser só a força bruta contra o Batman e ser um lado lagarto mesmo, que é um lado que eu acho bacana, que é o mais usado. Ou você pode ir, por exemplo, que eu acho que até a inspiração pra esse filme foi, tem um gibi que eu recomendo, que é escrito pelo Brian Azzarello e desenhado pelo Eduardo Risso, é a dupla do Sem Balas, que é ótimo. E na história ele traz o Killer Croc e o Crocodilo como um gangster. Isso eu acho muito da hora. Eu adoro isso, eu adoro ser Acho que ficaria surpreendido. meio cagado, né, pro filme, você não acha? O quê? Um crocodilo gangster. O que ele é nesse filme, caralho? Eu não sei, o crocodilo Cara, preso. ele tem... Não. Eu não sei. Nesse Não, filme ele é um ele crocodilo tem... de frases de efeito, ele solta. Esse é um crocodilo que ele não tem desenvolvimento. Foi filmado cenas que ia mostrar, por exemplo, ele se vendo como um cara bonito e ele sendo explorado em circo, que foi muito da origem dele. Tem isso nos quadrinhos e em outras mídias. Já foi trabalhado. Ele nasceu desse Você falou jeito. crocodilo gangster, eu imaginei tipo um crocodilo num clipe de rap assim, falando Cara, tal, ele com é capuz. assim, você pega no final, por que ele tá assistindo aquele clipe de gangster? Ele tá com uma roupa Ele é de... gangsta rap, mano. Ele é gangsta rap, Mano, realmente, que loucura, hein? Isso eu não vi nenhum Até cara o falando, mas sotaque cara, dele, eu o tenho jeito que ele certeza fala. que eu tenho certeza, assim, eu tô supondo
é muita evidência nesse filme. E eu tô acreditando que a inspiração veio desse gibi, dele ser um cara mais... Eu também senti ele sendo um cara gangsta. Assim. De Gotham, ele não vai estar em Gotham no esgoto. É que crocodilo, réptil, né? Uma pessoa meio fria, você não você vê ele... passa muito. Então, cara, eu nesse sentido, eu acho que se desenvolvesse nesse sentido o crocodilo, daria mais veracidade. Combinaria mais com o filme desse aspecto urbano, que de novo é do diretor ele trazer esse aspecto urbano. Desde hoje em dia, nos filmes dele você tem muito disso, da periferia de Los Angeles, mostrar o lado do crime, o lado do gangster. O gangster não precisa só vestir. Nesse caso a gente fala, é um filme visual, né? Então, colocar ele com as roupas do crocodilo não são à toa. Senão, faz ele igual faz no gibi, mano. Coloca ele só com uma calça e sem camisa. E já era. Entendeu? Foi o que fizeram no Homem-Aranha 2 super espetacular. Então, aí que você vai comparar, você fala, pô, qual a diferença dele? Eu lembro que eu tinha um boneco, ainda tenho, um amigo meu, né, foi em casa e falou, puta, esse aqui é do Lagarto do Homem-Aranha. Eu falei, não, cara, é o crocodilo do Batman. Então, são pessoas completamente diferentes. Mas é que tá vendo? Por isso que eu tô falando que eu achei legal no filme. Não, mas isso é interessante que até visual trazer. O Capitão Boomerang, né, é o vilão do Flash. E o Flash aparece no filme, é o Flash que a gente já viu, se você não viu, assista o trailer da Liga da Justiça, que eu achei bem legal o visual. Sim. E ele, por ser um vilão do Flash, no Flash, os vilões do Flash eles são conhecidos por operarem na galeria de vilões. Galeria. Ou seja, eles funcionam como uma unidade. Tem um F, galeria de vilões. O aspecto legal da Galeria dos Vilões é que ela funciona realmente como um time todo, um time completo. E no filme desse aqui, naquele vislumbre do Flash, ele fala, pô, quer dizer que não tem honra entre vilões? Porque os vilões da galeria, eles têm uma honra entre eles, que eles só roubam, né? O negócio deles é roubar, não é matar e fazer zoeira. Mas você tem vilões muito parecidos até com o vilão, mas não é bagunça, velho. Exatamente, é meio parecido com isso, Tem a ver o Rogue Gallery, né, que você falou. Exatamente. Tanto que a tradução, acho que a mais correta, lógico... Rogues, traduções são bastante antigas, tem que deixar um negócio legível e tal. Só que o rogue, geralmente em inglês, não é usado pra vilão. É usado mais pra, tipo, ladino, né? Seria uma palavra que... velho. Ninguém conhece essa palavra, Bruno? Não, tá claro que todo fala mundo português conhece, aí. todo mundo conhece. Fala fazer o feijão com arroz. Não, que o ladino, digamos assim, ele não é exatamente o cara que é mau. Ele é um cara rebelde, ele não segue as leis, mas não pelo fato dele ser mau, e sim pelo fato geralmente de ele não se adequar àquela sociedade ou àquelas regras, né? Que a gente o Aladino. É o Aladino. E o Rod cantou agora, ladrão, Lalau. Eu não sou mal. Exato. Então a gente deu o exemplo do Han Solo, por exemplo. Sim. A gente deu o exemplo do Aladdin, tipo, faz todo sentido. Eles são meio que... O Aladdin até que é bastante... É um ladrão com coração de ouro. Mas eles seriam os rogues, com coração de ouro, já viu uma palestra assim. Então faz sentido até na Rogue Gallery. Então, de novo, nesse código, sentido, né? de mostrar o Capitão Boomerang tem um peso no Esquadrão Suicida, por mais que o personagem nos quadrinhos já foi, eu acho que ele tem um potencial muito grande. Eu dou o mesmo peso que eu dou ao Capitão Boomerang, eu dou ao Crocodilo, que são personagens que eu gosto como vilões. Eu acho que o Crocodilo é mais pesado. Concordo. Podiam desenvolver mais, mostrar mais um lado que, por exemplo, a gente conhece quem lê quadrinhos, entendeu? Mas de novo, o cara eu acho que é o tempo de tela também. Mas, eu acho que tá tudo bem você deixar alguns personagens de fundo. Tipo, eu não acho que tem que ser igual pra todo mundo. Assim, por exemplo, é legal você ver o Capitão Boomerang fugindo, mas aí você não entende por que ele volta. Sim. Cara, isso é bizarro, porque uma das cenas que eu falei que eu gostei bastante é aquela cena do bar, quando tá todo mundo assim, eu não sei mais o que vai acontecer, se o que a Viola Davis prometeu vai ser cumprido ou não. Foda-se, vamos beber todo mundo aqui. Eles entram no bar e começam a conversar. E aí, cara, eu achei interessante porque você começa a conhecer de verdade os personagens no momento que eles não estão motivados por nada muito específico, assim. Eles só meio que refletem sobre a vida. Eu assisti esses dias The Wild Bunch, que é um filme western, tipo... Sam Peckinpah. Meu ódio será sua vingança, as traduções são ótimas. Que é um bando de bandidos também, que eles passam... Bando de bandidos, dá pra virar uma chefe. Vão de vila em vila. Bando de bandidos. É um bando de bandidos. Saqueia em cima, saqueia embaixo, bando de bandido. Saqueia embaixo. Bando de bandido. Saqueia em cima, saqueia embaixo, bando de bandido. Saqueia embaixo. Bando de bandido. Saqueia em cima, saqueia embaixo, bando de bandido. Stop it! E aí eles chega à noite, eles deitam lá na tábua, sei lá onde eles se deitam, como é que é? Estábulo. E aí eles estão bebendo e tal, e falando sobre a vida. E aí eles começam a falar, e cada um fala sobre a sua motivação e tudo mais. Então tem um bonding ali, um momento em que eles se entendem. Porque uma coisa é você entender o personagem, outra coisa é eles se entenderem, né? E aí eu achei que faltou um pouco mais disso, um pouco mais no começo, talvez. Mas essa é uma das cenas que eu mais gosto. Mas aí, por exemplo, chega uma hora que o
o Rick Bandeira chega lá e fala, putz, Antônio Bandeira. eu não tenho mais, quer saber? Foda-se, meu app aqui, ó, quebrei meu celular, então... Vou deletar aqui minha galeria dos vilões. Deletei. Então vocês estão livres. E aí o Jay Courtney lá, o Boomerang, sai correndo. Sai na hora. Buf. Aí corta a cena, vamos lá então todo mundo Tá a matar. ceninha E ele tá lá junto. câmera lenta da gangue. Aí eu penso... Vem ele. Mas é falha da mensagem. O cara achou que a gente ia comprar aquilo dali, por mais que ele saiu correndo, que é um lado individual, ele entendeu o papel dele no grupo. Ele brinks, aí volta. Aí a falha que nem a gente. Não, dá também pra não entender, gostei. dá Dá pra pra entender, entender, mas aí falhou. sim, Falhou a sim, comunicação. sim, A mesma sim. coisa do El Diablo, chamando de família, eles de amigos de família, a nova família dele. Sim. Isso eu não Fala, compro. cara, você tem problemas Minha sérios. nova família. Caralho, mano. Cara, eu compro. Isso é fácil, hein? Cara, em 5 segundos do trailer Liga da Justiça, eu compro que o Barry Allen não tem amigos e quer participar da Liga da Justiça. Cara, exato. E esse filme inteiro eu não compro essa unidade do. De novo, que é uma o coisa Will Smith que eu- fica zoando ele de mexicano o tempo inteiro. Ou o próprio Will Smith, quando vai atirar na Arlequina e ele erra propositalmente, porque ele nunca erra, né? Exatamente, Ele erra de eu também propósito, não comprei. Ele erra de propósito, mas pô, a moça, a Viola Davis, ofereceu pra ele tudo o que ele queria na vida, que era... Não, Aí exatamente. claro que bate a consciência de, pô, eu vou matar essa pessoa, é inocente, não fez nada pra mim. Então você percebe Mas que ele a já vida tá inteira dele passando. foi isso, Não, ele já tá passando Sim. meio que por uma mudança e tal. Só que assim, é aquele negócio, é vilão ou não é, sabe? É. Tá virando ou não tá? Então fica. E é num Tipo, parece que eles ponto- são bonzinhos desde o começo. O problema é que eu acho que é num ponto do filme que ainda não aconteceu a virada dos personagens. Uhum. Então eu acho que parece um pouco prematuro ele decidir não matar a Arlequina. O australiano voltando pro grupo, por mais que seja mais mal feito, seja um pouco mal feito, eu até compro mais a motivação. Eu entendo. Não que eu acho que ficou bom. Mas eu até entendo mais a motivação por causa do momento que tava no filme. Ou o próprio Diablo lá. Eu também não compro, mas... Você até entende que naquele momento ele já tá passando por várias dificuldades com aquele grupo e tudo mais. E é uma cena resolveria, tipo, ele andando na rua sozinho, assim, foda-se, e voltar, entendeu? Vamos supor. Aham. Já daria a Não entender. parece, eu falo, esse filme tem umas 2 horas e pouco, né? Realmente não parece, é um filme que passa... Então acho que se ele rápido. colocasse, por mais que a gente fale dessas ceninhas, mas foi o que fez a diferença numa edição estendida do Batman vs Superman, né? certeza. Tinha 30 segundos do Superman entrevistando um cara pra pegar a raiva do Batman, Uhum. sem comprar. Mas o que eu falo, uma diferença Tirar agora uma é que, cena de ação, ó, só. um lado positivo que eu gostei de ver nesse filme, que eu falei, que uma coisa que me incomoda um pouco é esse pé na realidade que o universo DC cinematográfico ele tenta trazer. Uhum. Nesse filme a gente vai ter no personagem que é o Diablo, alguém que tem poder de fogo, mas vai ter a magia, né, a Enchantress, que ela acessa algum poder de magia, ou seja, você tá vendo pela primeira vez no universo cinematográfico magia, mágica. Você não tem algo cientificamente comprovado, você tem algo que é simplesmente fantasia. Sim. Pra quem não conhece quadrinhos, magia é uma das principais criptonitas do Superman. Isso eu acho fundamental no universo DC, é legal. Então, tipo, o que difere o Superman? Kryptonita e magia. E magia. Ninguém lembra da magia. Assim como diz a Xena, qualquer coisa se justifica. Qualquer coisa se justifica. Isso eu acho muito legal, porque você vai separando aos poucos... O episódio dos Simpsons. eu sou que faz a xenófobo. Xena. Você vai separando aos poucos esse pé na realidade, eu acho isso é bom. A personagem da Viola Davis, né, a Amanda Waller, ela coloca um pouco, falando, essa aqui é a Terceira Guerra Mundial já começou, os meta-humanos, né? E eu acho que trazer esse elemento de magia agora e ser de personagens tão obscuros, de um modo que assim, não tem como você ficar buscando na realidade. A não ser que algum cineasta, ou Zack Snyder, sei lá, tinha algum escroto que fala, não, vamos justificar, a magia é isso cientificamente. Aí eu broxo. Aí não tem mais como eu defender. Mas desse aspecto positivo, porque você vai ver até quando o El Diablo ele vence a o Diablo ninguém explicou porque sim, ele vira um demôniozão, mas ele fala na mesma linguagem que ela Que fala. ela fala. Então Então vai isso saber Ele se é um ele demônio não é um- poliglota, vai ele saber- fala maia. Então isso que eu acho legal, vai saber o que é esse demônio do El Diablo, ele já estava na Terra, porque fala que a magia ela já estava na Terra antes dos humanos e vai ficar depois que os humanos partirem. Certo. Então, não sei se vai ter... Puta, eu já tentando meu cérebro. Por exemplo, a magia pode ser coisa de apocalipse, né? Que Não, mas merda. eu acho que, cara, eu acho que da forma que o filme Mas coloca, enfim, pode ser não, porque a gente ele eu tô tá pensando abrindo no Liga- opções, sabe? Ele tá abrindo Tava opções. vendo coisas da Liga da Justiça que vai mostrar as caixas maternas, mas enfim, são easter eggs, são coisas que podem ser... Materno. É o Mother pior box. tradução, velho. Cara, no Brasil, nos filmes eles traduziram como caixa-mãe. Faz mais sentido. No gibi é caixa materna, eu vou chamar de caixa materna. Caixa da mãe. Exato. Mas, Caixa maninha. eu acho que eles colocarem o potencial que esse filme tinha pra alcançar, ele não alcançou em desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de história. Mas eu acho que como o universo DC de expansão, eu acho positivo. Acho que
Foi um tiro que ele não deu muito certo, mas ele tava na direção certa. Ele foi assim, ele foi preciso, mas não foi acurado. Tem uma grande diferença entre precisão e acurácia. A acurácia você atira certo no lugar que você quer atingir. Precisão, você pode atirar errado sempre no mesmo lugar. Sim. Eu quero atirar na câmera, mas toda hora que eu tiro sempre igual Deadshot, igual Pistoleiro, igual Smith, na porcaria da parede. E eu queria acertar na câmera. Então eu acho que a DC fez isso. Eu concordo. Principalmente essa parte de expansão do universo, você traz elementos novos, então, isso é sempre interessante. até a gente falou, né? o filme ele começa muito bem, ele vai usar elementos que a gente já viu em outros filmes. A trilha sonora, a gente fala... A trilha sonora, eles usam músicas muito conhecidas, eu acho que isso é até eu falei, uma muleta, não no sentido negativo. Ele tem que te trazer na muleta emoção. final faz você andar. Exato, ela é um auxílio. Ela é um auxílio, Mas ela é como um auxílio emocional. Então ele quer te colocar no começo do filme já numa pegada emocional que ele não tem tempo pra desenvolver, ele não sabe cinematograficamente como ele poderia fazer isso. Só então com imagens. Ele usa algo que já, tipo assim, você já traz a sua Traz uma bagagem. carga. Isso, não, até explicitamente, se você pegar a música do Rolling Stones lá do Sympathy for the Devil. Exatamente, que fala do diabo e você tem a Viola Davis apresentando. Você vê que eu todas acho que as isso músicas... é muita exposição desnecessária. Acho que é até legal, tô brincando ali que não vai falar a mesma coisa que a música fala depois, você é o diabo. Você é o diabo. Eu acho assim que todo personagem tem um pouco disso, né? Você tem que ver o impacto, tipo assim, você não precisa mostrar ela sendo má, mas se você mostrar todo mundo falando, nossa, ela é realmente má, você percebe que ela é má. E aí eu achei que eles tiveram essa preocupação o tempo inteiro, assim, de você é o diabo, você é má. Eu acho até que eles, mostram ela matando os estagiários lá depois da CIA e tal, mas eu achei que todo mundo teve essa sensação porque todo mundo ficava, nossa, essa tiazinha é má mesmo, hein? Puta merda, caraca. O que teve gente que falou, nada a ver, não sei o que lá. Se você pegar as músicas que eles colocaram, as letras elas sempre fazem sentido em relação à cena que está sendo passada. Não usaram a música do Slipknot no Slipknot. Não usaram. Então, por exemplo, cena na prisão, House of the Rising Sun. Cena de mostrar o diabo, a Viola Davis, Sympathy for the Devil. Você tem Paranoid, que é de loucura, quando você mostra a Harley Quinn e por aí vai. Eu acho que só a única crítica que eu tenho da trilha sonora é que assim, eles usaram o que é esperado de uma trilha sonora quando você coloca músicas populares. Que é você usar o contexto da letra, principalmente daquela música, para você dar um subtexto naquela cena. Sim. Que isso é melhor que nada. Sim, mas isso é pra quem entende até o inglês. Claro. Por isso que eu falo, até pra quem não entende e conhece, são músicas conhecidas, sim, elas causam até, pra quem não vai prestar atenção na letra, não entende a letra, elas vão causar uma emoção de empolgação, de atenção. Ou seja, você vai comprar, sem perceber, você vai estar curtindo aquelas imagens passando, mesmo não prestando atenção. Sim. Simplesmente pelo fundo musical, vai te proporcionar isso. Esse é o poder da música, esse é o poder... Eu achei muito bem empregado nesse sentido pra dar o ritmo. Eu achei isso ok, eu não achei mal empregado, por exemplo. Comparando, por exemplo, a trilha sonora do Guardiões da Galáxia, que a gente pode falar. Porque é diferente, porque, no Guardiões da Galáxia ela é fundamental pra história do personagem, o personagem ouve música dentro do filme. Ajuda a setar o cenário. Tudo, é diferente, mais. Assim, eu não quero sempre comparar, tipo, por exemplo, um filme da DC não pode ter imagem pós-crédito, né? Que nem eu queria que o Bruce Wayne abrindo o e-mail dele lá fosse no pós-crédito. Como nesse filme, no Esquadrão Suicida, ficou bem melhor. Aquele diálogo sendo pós-crédito. Por mais que é desnecessário aquela cena que assim, não agrega nada. Mas é pós-crédito. Não, potencial pós-crédito, exatamente. Porque se não se limita, só o Marvel pode fazer, filme engraçado de ação. E aí, sabe, a DC começou com os super-heróis. A Marvel foi lá depois e fez a cara dela. Ainda são super-heróis. Então, sabe, você pode aprimorar a coisa, não é só quem fez primeiro que é o melhor. Não, tanto é porque cinema é uma cópia do outro o tempo inteiro. Pega Tarantino, pega até os irmãos Wachowski, se você for ver o cinema oriental. Mas nesse caso, a cena pós-crédito, super-herói. Se você pegar a cena pós-crédito desse caso, ele dá mais um sentido de que, olha, pode existir um filme Liga da Justiça versus Esquadrão, né? Porque o Batman já tá chamando de amigos, né? A Liga da Justiça, né? Os super amigos ali. E aí eu acho, cara, que no final, apesar de ser uma cena que poderia ser totalmente desconectada do filme e de fato não faria diferença pra história e tudo mais, só que eu achei que é uma cena que dá uma certa recompensa pro espectador. Porque você fala, essa filha da puta
só fez cagada o filme inteiro. Tipo, ela é a vilã, sabe? Assim, ela é o diabo. E aí você fala, cara, e ela saiu, tipo, meio que incólume do negócio. E aí, no fim, você vê ela sendo ameaçada por ninguém menos do que o Batman. Isso é legal, é verdade. Entendeu? Falando assim, ó, e você, ó, fica na tua. Fica esperta, que eu tô de olho. Isso eu achei legal. Essa treta toda aí, eu tava meio de férias, não sei o que aconteceu, mas eu tô porque por tava aqui. em Gotham, né? Defensor de Gotham. A treta era na Midway City. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Bando de bandido! Mostra pra gente que você chegou até o fim desse vídeo, que você ouviu, acompanhou tudo isso que a gente falou. É muita coisa. Lembrando que também, se você discorda ou tem uma opinião diferente, ou tem algo a acrescentar, que a gente sempre gosta, seria muito interessante se fizesse tudo isso colocando as palavrinhas. Nós lemos todos os comentários. Exato. A gente demora pra responder esses comentários, mas lembrando, a gente lembra vocês que a gente recebe esses comentários por e-mail, então, assim, é muito gratificante pra gente. Onde você vê seu e-mail? Eu vejo cagando. Então, sempre que eu tô lá cagando, parece, tipo, eu fico feliz. Então, você tá ajudando a minha vida. Você tá ajudando os movimentos peristálticos do Impala. Exato. É muito bom. Seu comentário vem em forma de fibra. Não é água, não. Exatamente. Lembrando também que se você quiser um conteúdo exclusivo, receber making-offs dos episódios que a gente grava, receber lembretes de congressos nacionais de cinema, receber um monte de coisa boa que a gente faz. Receber, inclusive, uns e-mails quando a gente fizer vídeos novos, né? Sim. Acho que isso é fundamental. A gente gosta muito disso e agradece a gente mandar esse e-mail. Você pode entrar nos bonscompanheiros.com/VIP. Você vai fazer parte dessa turminha do esquadrão dos bons companheiros. É isso aí. Muito bom. E lembrem-se, ao assistir bons filmes, que seja com bons pistoleiros. Ah!